Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É uma honra e uma enorme satisfação de poder estar aqui mais uma vez, cultuando e adorando ao Senhor, junto com o nosso pastor presidente, junto com amados irmãos e irmãs, amigos e amigos que estão aí nos acompanhando nos seus lares, irmãos. Então, louvado seja Deus, né? Eu quero pedir, amada igreja, aí nos seus lares, né? E o meu objetivo nesse momento, né, conforme o nosso pastor presidente falou, que a palavra do Senhor, né, nos firme cada dia mais, cada vez no Senhor Jesus Cristo, fortalecendo a nossa comunhão com Deus e com os irmãos, queridos. Queridos, eu quero pedir cada um de vocês que abram aí a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos, a partir dos versículos 14 até o 22, né? Esses versículos são os quais eu quero me apoiar para transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração, ali Deus falando também no meu coração, estava meditando nesta passagem. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 até o 22, e o tema que eu quero me apoiar, que eu quero me embasar, é as exortações para a igreja de Laodiceia e suas implicações para os nossos dias, para os dias atuais, né? Que diz assim, queridos: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente e nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastecido, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, dentro desse tema, dentro desta mensagem, né, eu quero percorrer entre como se deu a perseguição da igreja, quais os seus significados nas suas línguas originais, pelo menos nas duas línguas mais conhecidas, como no grego e o hebraico. Depois, queridos, expor como surgiu a carta do Apocalipse e assim a sua mensagem propriamente dito, concluindo com sua aplicação, uma breve aplicação e conclusão, amados. Bem, queridos, o período de perseguição da igreja cristã chegou desde que Nero, aos seus 17 anos de idade, tornou-se ali imperador de Roma. Esse homem, né, era um homem insano, perverso e louco. E também vale a pena salientar, extremamente violento.
Ali ele assumiu no ano 54 da era cristã, jovem ainda com o seu caráter se desenvolvendo, vários desejos na sua mente que precisava ser trabalhado, que precisava ser aprimorado, mas ainda novo ele assume o império. E este homem manda matar alguns membros de sua família, inclusive sua própria mãe. 10 anos depois, no ano 64 da era cristã, esse homem com desejo obsessivo, com o sonho de construir a cidade ideal ou a cidade dos seus sonhos, coloca fogo ali na cidade de Roma, se veste de ator e com a sua lira sobe na torre de Marcena, assistindo a cidade pegar fogo. Foram ali 7 dias e 6 noites de incêndio, desde o dia 17 de julho do ano 64 até o dia 24 de julho do ano 64. Foram, naqueles dias, tragédias, momento difícil, mas para ele apenas um cenário de conquista, um cenário de alegria para ele, porém para o outro de destruição e de sofrimento e de muitas perdas. Ali ele colocou fogo em 14 bairros de Roma. Apenas 2 se salvaram, permaneceram de pé. E esses 2 foram de cristãos, crentes, trazendo uma palavra apropriadamente ou uma palavra atual. E ele aproveitou esse momento para ter um álibi, livrando de quaisquer responsabilidades. Coloca ele a culpa nos cristãos. A partir desse momento, começa, querido, a mais terrível e implacável perseguição da igreja cristã. 2 anos mais tarde, diz os historiadores, que por esta perseguição, por este desejo, começou a perseguir de forma implacável os cristãos. E diz os historiadores que naquela época faltaram madeiras para fazer cruzes, para amarrarem os cristãos e fixá-los nos jardins de Roma. E à noite eles ateavam fogo para clarear o jardim de Roma e satisfazer os desejos e os caprichos de Nero. Terrível naquele dia, irmão. Um momento absurdo. Queridos, e 2 anos depois, no ano 66, houve ali uma rebelião dos judeus, porque o templo do Senhor fora profanados. Não é? Os zelotes, ali em Genezaré, não é? Eles não estavam de acordo com o posicionamento do governo de Roma, se rebelaram contra eles. Depois disso, o imperador manda o general Tito contornar aquela situação. O objetivo do general Tito chegar a Jerusalém era para controlar aquela rebelião. É para controlar aquela situação e trazendo um contorno, transformando aquele cenário de revolta e transformando para um período de tranquilidade. Eles conseguiram um pouco impedir, mas não foi o sucesso para eles, querido. O que acontece aqui? 2 anos depois, no ano 68, Nero, ele fica numa situação insustentável. E o Senado, o governo, o Império Romano, não aceitou o posicionamento de Nero e o deporta. Nero, ele volta para sua terra e ali ele tira a sua própria vida. Nesse período, assume o imperador Vespasiano. Vespasiano, ele vai inaugurar o Coliseu de Roma, dando 100 dias de festas e de atrações.
colocando ali também briga de gladiadores, e aproveitava aquele momento para jogar os cristãos nas arenas. Era um cenário cruel, aonde ele pegava peles de animais, melado com o sangue dos animais, colocavam nos cristãos e os jogavam nas arenas para serem mortos pelos leões, para serem pisados pelos touros, para serem devorados pelos cães, enraivados e famintos. Diz a história que naquela época foram mais de 10.000 vidas mortos consequentes de crueldades, dos quais eles fizeram isso e não havia remorso, não havia arrependimento, não havia uma tristeza na sua alma, queridos. Ao ouvir esta passagem, ao estudar esta mensagem, a gente chora. O nosso coração, ele sangra por dentro, mas só resta o pedido de clamarmos a Deus e de pedirmos misericórdia a Ele, queridos, pelos nossos dias e pelos dias futuros que vão vir. Talvez não acontecerão situações iguais, totalmente igual, mas semelhantes coisas estão acontecendo, e cabe à igreja, cabe a cada um de nós nos posicionarmos diante de Deus, chorarmos pelos nossos pecados e buscarmos a Ele urgentemente, queridos. Esse momento aqui, a situação ficou cada vez mais insustentável. Não podendo mais controlar aquela situação, o general Tito invade Jerusalém, ali no ano 70 da era cristã. Não o suportando, não aguentando, eles invadem Jerusalém e mata muitos cristãos, crentes, a fio da espada, destruindo a cidade de Jerusalém e destruindo o templo do Senhor ali no ano 70, cumprindo a palavra de Jesus Cristo, quando ele estava há 12.000 anos atrás, pregando a mensagem de salvação, de libertação, de restauração, trazendo os cativos a uma vida liberta, trazendo aos oprimidos a uma vida de alegria, libertando os aprisionados de demônio. Jesus chega em Jerusalém, conversando com os demais, ele diz: olha, destruís esse templo e dentro de 3 dias eu o edificarei. Esses irmãos queridos, líderes daquela igreja, começaram a zombar e a dizer: demoramos 40 anos para edificar esse templo e queres tu construí-lo em 3 dias? Mas Cristo não estava se referindo ao templo físico, mas ao templo espiritual. Jesus estava falando dele. Jesus estava falando da sua pessoa como Deus, como Salvador, como aquele que veio, mas não como um reino terreno, mas um reino espiritual. Ele estava falando do novo nascimento, da vida com Deus e da entrada nos céus para reinar com Ele no seu trono de glória. E Jesus vira para trás e diz para eles, para as pessoas, para a multidão que estava com ele, para os apóstolos que estavam seguindo, e ele diz assim: olha esse templo bonito, pois não ficará pedra sobre pedra. Haverá um tempo que isso vai ser derribado. Queridos, os judeus olhavam para o templo de Jerusalém, construído com grandes pedras brancas, e no pináculo do templo, construído e envolvido com ouros. Aquilo era o orgulho para os judeus, aquilo trazia um sentimento de conforto para eles, a ponto de deixá-los soberbos, orgulhosos, jactanciosos, e não queriam mais receber a palavra da verdade e principalmente aceitar o Messias vindo de Deus, o libertador do mundo, o restaurador, aquele que viria para unificar de novo e trazer a imagem do Senhor. E no ano 70 acontece isso, quando o general Tito invade Jerusalém, destruindo
totalmente a cidade a fio da espada, por conta daquela rebelião, querido. Matando muitos cristãos a fio da espada, cumprindo a palavra do mestre, quando ele disse que não ficaria pedra. Assim aconteceu, resultando a maior dispensação dos judeus, queridos. Nesse mesmo ano, assume agora, nesse mesmo período, assumindo o governo, Vespasiano, o Império Vespasiano, ele inaugurando e dando esses eventos dolorosos, e trazendo todo um cenário cruel de destruição, tanto na inauguração do Coliseu, como do outro lado, lá em Jerusalém, tristeza, sofrimento, dor, perdas, viu? Um cenário de desesperança, um cenário de não haver mais perspectiva de vida. Mas o Senhor Jesus tem os seus propósitos, porque Ele não age somente no presente, Ele também trabalha para uma conclusão futura, não é? E o que acontece aqui? Mais 2 anos se passaram, assume esses imperadores, que foi Nero, Vespasiano e agora Domiciano. Num ano, 10 anos depois, no ano 86 da era cristã, assume o império chamado Vespasiano. Esse homem é o que vai colocar o nosso irmão, o apóstolo João, cativo na ilha de Pátimo. O imperador Domiciano, esse homem aqui é intitulado o segundo Nero, pela forma como atacar a igreja, pela forma como perseguiu a igreja, se tornou semelhante dentro dos seus objetivos. Segundo, ele se intitula como o Senhor, como Deus, incentivados por Augusto, por Júlio César e Calígula, incentivando os seus súditos a divinizar o imperador, chegando agora com a força maior a Nero e a Domiciano. Com toda essa força, esse conceito tomou conta dos seus objetivos. Ele intitula e quer impor nas pessoas, e eles tinham que aceitá-los como Deus, como Senhor. E aqueles que rejeitassem, eram exilados, eram levados para a ilha de Pátimos, e lá viviam até a morte ou se renderem aos seus objetivos. E é nesse período aqui que algumas pessoas não aceitam, porque eles tinham em mente como o único Deus e somente a Deus deveríamos adorar e a chamar de Deus. Entre ele está o apóstolo João. João é o último dos apóstolos. Vale a pena salientar aqui. Ele é o último dos apóstolos. Anteriormente, todos os demais apóstolos morreram de forma cruel, foram assassinados, decapitados. Pedro morto na cruz de cabeça para baixo, Paulo morto, decapitado, e assim sucessivamente, queridos. Outros mortos apedrejados, mas o único que restou fora o apóstolo João. Como eu já falei, Deus ele tem os seus propósitos, porque ainda a carta do Apocalipse, a revelação não estava ainda concluída. Aquilo que Deus estava para fazer ainda não tinha acontecido. Então Deus poupou, protegeu, deu livramento a João, porque a carta, essa revelação viria através do nosso apóstolo amado, João. E João está agora levado na ilha de Pátimo, e lá cultuando ao Senhor, surgiu a carta do Apocalipse. É nesse cenário, é nesse contexto de perseguição, de cegueira espiritual, de distanciamento de Deus, podendo assim dizer, João vai realizar
os cultos secretamente, por conta da perseguição. Secretamente ele cultua, ele adora ao Senhor, ele louva ao Deus Criador dos céus e da terra, e a Cristo como seu Senhor, e o único e o suficiente Salvador do mundo, dos quais nós cremos, dos quais nós seguimos. E diante de uma numeração totalmente incontável, podemos até mensurar, ou lutar para mensurar, mas quantos Deus já salvou, queridos, e quanto Deus está salvando por intermédio da pregação do Evangelho, com a atuação do Espírito Santo, queridos. Louvamos a Deus, pois a isso, queridos. Meus amados, a carta é apresentada aos nossos irmãos, dentro do seu culto secreto, ele escrevendo a carta e enviando aos cristãos, não exilados, principalmente os irmãos de Éfeso, tanto os que não foram, quanto a perseguição acabasse, ele terminara seu chamado e morreu como coordenador ou como pastor da igreja de Éfeso. Ali, ele dorme no Senhor, mas morre por morte natural. Ele é o único que morre de forma natural. De forma natural, ele dorme no Senhor, mas contribuiu por muitos e muitos anos, quando a perseguição da igreja chegou ao fim. Meus queridos irmãos, quando a palavra, chegando a palavra Apocalipse, nas línguas aqui originais, que é no hebraico e no grego, a palavra Apocalipse no hebraico quer dizer razão, que significa revelação. No grego quer dizer apocalipse, que significa a mesma coisa, quer dizer revelação. Essas duas palavras, elas têm a mesma conotação, elas têm o mesmo sentido de revelar, de mostrar, de trazer aquilo que não era possível conhecer. O Apocalipse surgiu para relatar ou mostrar as coisas que também deveriam acontecer. Veja, não é que poderiam, é que deveria acontecer. Era por isso que João tinha que ir lá para a ilha de Patmos para receber essa revelação. João está na ilha de Patmos ali cultuando secretamente e provavelmente celebrando a Santa Ceia, cultuando, ele repartindo o pão e adorando ao Senhor, dando graças. Naquele momento ali, ele é tomado em espírito, ele é levado à presença de Cristo. No capítulo 1 de Apocalipse e no versículo 1. E no capítulo 1 ao 19, e também para exortar, elogiar, corrigir, despertar, repreender as igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 1, versículo 11. A igreja estava vivendo agora um período difícil, e por isso precisou desse balanço, desse despertamento de Deus. As 7 igrejas recebem essa palavra, essas advertências de Deus. Vale a pena ressaltar que 5 dessas igrejas recebem exortações, recebem advertências e alguns elogios, mas apenas 2 dessas igrejas recebem só elogios. Só elogio da parte de Deus, que foi Filadélfia e Esmirnas. Essas 2 são elogiadas pelo próprio Cristo Jesus, querido. Por isso, ele o conduz a esse apóstolo amado a ir a escrever esta carta e a enviá-los. É interessante, queridos, que ele não tinha em parte opção. Ele não tinha aquele desejo de fazer assim, olha, eu devo escrever ou não. A própria revelação diz as coisas que devem, que vão acontecer. Então Deus não quer que essas igrejas sejam pegas despercebidas, assim como nós, nos dias de hoje, nós não somos pegos de nada despercebido, porque as Escrituras, a palavra de Deus, ela nos revela, ela nos mostra,
E por isso pegue-se despercebido e fique abobalhado, ou atônitos, ou perplexo, ou surpreso, aqueles, querido, quem queira pegar, porque o próprio Cristo falou que nos dias, ou nos finais dos tempos, ou nos dias da sua vinda, haveria perseguições, haveria rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, pestes, enfermidades. Isso tudo é o propósito de Deus para despertar a sua igreja, para despertar o seu povo, para despertar o mundo, que Jesus Cristo está voltando. E a igreja tem que se atenar a isso. A igreja tem que abrir, tem que aguçar os seus ouvidos e abrir os seus olhos para enxergar essas verdades de Deus. Não é tempo do mundo estar dormindo, não é tempo da igreja estar descansado, não é momento dos líderes, não é momento dos pastores, daqueles que são compromissados com a palavra, não é tempo daqueles que estão compromissados de louvarem ao Senhor, de trazer qualquer música ou qualquer hinos, mas que sejam hinos que glorifiquem a Deus, que expurgue o pecado e desperte o povo para uma nova realidade. João é levado por Deus e ele é despertado. E ele escreve esta carta e o Cristo diz: enviai a essas igrejas. E assim ele obedece. Ele ouve, ele guarda e ele obedece a palavra do Senhor. Porque não basta apenas nós somente ouvir ou ser ouvinte da verdade. Você, meu irmão, minha amiga, você que está aí do outro lado nos assistindo, você que apenas ouve a palavra do Senhor, não basta somente ouvir, mas devemos partir para o campo da prática, da obediência, porque ouvir eu posso, mas também posso não dar crédito. Mas o Deus Todo-Poderoso quer que você escute essa verdade, que salva, que liberta, que transforma, que regenera o homem, que santifica e o leva para os céus. A igreja precisa despertar e se posicionar e guardar isso até a vinda do Senhor. E o mundo precisa se render urgentemente aos pés do Senhor, porque se você não fizer isso, o próprio Deus o fará, através da ação do Espírito Santo e através da pregação da palavra de Deus. Usando, claro, o tempo, porque o tempo é instrumento de Deus, querido. Precisa fazer isso. Queridos, olhe, João, ele vai ter esse momento maravilhoso com Deus. Quando João ele é arrebatado em espírito, ele encontra com um dos 24 anciãos, e ele sai passeando e mostrando o trono, e ele vê que não tinha ninguém para abrir o livro com seus 7 selos, e ele olha, e ele chora, ele lamenta, querido, mas de repente é apresentado a ele um Cristo glorificado, um Cristo transformado. Os apóstolos viu Jesus com as vestimentas sujas, com o cabelo envoltos ou envolvido com terra, com lama, porque quando Jesus estava caminhando para o martírio, quando Jesus estava indo ao caminho do Gólgota, ao monte da caveira para ser crucificado, Jesus foi esbofeteado, Jesus foi xingado, Jesus foi chamado de demônio, Jesus caiu, e ele melou-se com sangue, melou-se com lama, e ali eles viram a Jesus machucado, ferido, sujo, mas o apóstolo João vai ver agora um Cristo totalmente glorificado e exercendo o seu poder de Senhor. Ele vê um Cristo de vestimentas brancas, que representa a santidade, que representa a moral. Ele vê um Cristo brilhando como um latão reluzente. Ele vê ele brilhando como o sol da manhã. Ele não vê ele com os pés machucados, com os pés feridos, somente uma única ferida, pela aquele pino que o fixou na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele não vê Cristo com o corpo ferido mais. Ele não vê ele com o rosto, com o cabelo sujo, mas ele vê ele com o rosto resplandecente, como o sol da manhã, a ponto que ele não pôde ficar de pé, mas caiu por terra, se sentindo indigno. Porque o Senhor, querido, é insuportável de ver diante do seu poder. Nós, como ser terreno, como ser pequeno, como ser frágil, caímos diante da sua santidade, da sua beleza, da sua moral.
Deus, Ele é a própria santidade, e nele nós e o mundo somos santificados por Ele, pela ação do Espírito Santo e pela pregação, pela palavra de Deus, pela meditação das Escrituras. Nele somos santificados, nele temos a garantia de vida eterna. E João fica maravilhado, porque ele vê agora o Senhor poderoso, o Senhor aquele que está falando com ele. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que coisa espetacular, gente. Os nossos pais andaram com Cristo, conheceram a Ele, e nos dias de hoje nós andamos com Ele, e Ele andamos conosco através do novo nascimento, através da Sua palavra e da comunhão com Ele, produzida pela oração e pelos cultos que fazemos a Ele, que adoramos a Ele. Nós andamos com Ele nesse sentido, mas será um privilégio estarmos com Ele na eternidade, e essa é a promessa que temos dele. O Senhor Jesus Cristo não falhará com a sua promessa, amados. Veja, queridos, as exortações da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, num contexto geográfico, num contexto cultural e financeiro, estava ótima. Não é isso que o mundo ele visa primeiro, não é isso que nós seres humanos visamos primeiro. Se a nossa situação financeira, o nosso poder aquisitivo está bem, então estamos bem, porque o ser natural, ele olha primeiro para o material. Mas relacionado ao espiritual, Deus sempre vai olhar em primeiro lugar para o espiritual. Se a nossa vida espiritual, se a nossa comunhão com Deus está bem, então estamos na presença do Senhor. Precisamos sempre, todos os dias, avançarmos, crescermos em santidade e em comunhão com Deus e com os irmãos, e levando a palavra de salvação, queridos. Porém, essa igreja foi a pior de todas as igrejas do Apocalipse. Ela só recebe críticas, ela só recebe exortações e ela só recebe advertências. Algumas das outras recebem advertências e elogios. Outras somente elogios. Essa que se torna a pior, porque é uma igreja totalmente diferente ao seu contexto, do que estava vivendo, amados. Veja, a cidade foi destruída várias vezes por conta de terremotos. Naquela região ali, terremotos dominavam, queridos. E os impérios, conforme as suas ideias, eles destruíam e construíam cidades. Veja, elas foi destruída por terremoto e depois foi reconstruída. A cidade antes de ser a cidade de Laodiceia, ela se chamava a cidade de Dióspolis, ou a cidade de Zeus. Zeus era o patrono daquela região. Havia devotos, pessoas que tinham restrito a fé a Zeus. Não é? E era o patrono da cidade, só que Antíope Epifane decidiu destruir várias vezes a cidade e resolveu agora, destruiu várias cidades vizinhas e resolveu destruir esta cidade. Mas a esposa de Epifane pediu que ele a homenageasse, dando esta cidade, a cidade de Zeus, ou a cidade de Dióspolis, a ela, presenteando ou a homenageando, dando a ele o nome daquela cidade. Só que o povo era muito religioso e não iria permitir isso. O que é que Epifânio faz? Ele começa a investir na cidade. Ele começa a embelezar a cidade. Ele começa a trazer mármores caros. Eles começam a embelezar, a enfeitar, tornando a cidade bonita, atrativa. E com essa atitude, ele começa a ganhar o povo daquela região. E assim, um povo que era extremamente religioso, começou agora a afrouxar suas ideias, as suas crenças, e ficou na mão de Epifânio. Investiu aqui, como eu já vi, investiu naquela religião, arrumou a cidade,
comprou mármores caros, embelezou, a enfeitou, e assim ele conquistou o povo e mudou o nome da cidade de cidade de Zeus ou Dióspole para a cidade de Filadélfia, porque o nome da esposa de Epifânio era Laodice. Aí ela juntou a cidade, o nome da cidade, com o nome dela ficou cidade de Laodiceia, né? Cidade de Laodiceia. Queridos, vejam também o povo que era estritamente religioso, logo mudaram a sua postura ou fé, né? Uma fé pagã, crença em vários deuses. Aqui vale a pena salientar, não estamos aqui para impor ou para denegrir religião de ninguém, mas eu tenho o nosso posicionamento, né? Diz o Estado que o governo, a Constituição que o governo é laico, cada um tem sua liberdade de expressão, de crença, nós temos a nossa, nós cremos tanto dos nossos irmãos católicos quanto da nossa igreja cristã, crer em um Cristo Todo-Poderoso como Salvador dos céus e da terra, porém nós respeitamos a todas as religiões. Não estamos aqui para denegrir nenhuma, mas porém cumprir aquilo que Deus nos prometeu, nos conferiu, e assumir a minha posição como adorador, como crença que isso aqui está no meu poder. A Constituição me garante isso, me dá plenos poderes, ou a cada cristão, ou a cada um que se diz ser humano, que tem um RG, eles têm o poder de declarar a sua fé, e isso ninguém pode impedir. Não é? O que acontece aqui? Eles começaram agora a afrouxar e a se rendeu ao domínio e à conquista de Epifânio. Deixou da sua conduta, do que lhes era oferecido, do que eles tinham, do que eles acreditavam, para o que era oferecidos. E assim, amado, Cristo pega esses acontecimentos e aplica para as igrejas daquela época, para a igreja do Apocalipse. Então, querido, era uma cidade, veja, rica, uma cidade que tinha uma faculdade de medicina, eles produziam um tipo de lã negra, era uma lã cara, era uma lã difícil de comercializar, então quem assim trabalhava com ela, eram enriquecidas. Por isso o texto que quando Jesus fala, que diz que tu se sentia rica, mas era miserável. Se vestia, mas era nu. Eles faziam daquela lã roupas, casacos de peles caríssimos, dos quais aquela cidade se sentiu rica e aquecida, queridos. E que era muito caro naquela época. Observe as exortações a seguir. Veja no versículo 14, como nós lemos, a forma como Cristo se apresenta, e olhando nós para todas as cartas como Cristo se apresenta, ele sempre se apresenta como aquele que é, ele sempre se apresenta como Cristo, como o Senhor, como o Senhor da igreja, como aquele que salvou e que lidera, que domina a igreja, mas sempre de maneiras diferentes. Olha como ele se apresenta no versículo 14 para a igreja de Filadélfia. Ele diz o seguinte, ele diz: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele se apresenta aqui como Amém, querido, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Senhor se revela como aquilo que é firme, e que todas as palavras e promessas foram referentes à do Messias no Antigo Testamento. Foram cumpridas em Cristo Jesus todas as profecias. Como profeta, como testemunha fiel, ele profetizou que todas as palavras cumpriram em Cristo Jesus. Também como profeta, Deus, como profeta de Deus e como palavra de Deus, o Logos, aquilo que é divino.
ou aquilo que é digno de confiança e inerrante, ele também se mostra como a origem de tudo. Como a origem de tudo. Dos quais todas as coisas viriam a existir depois dele. No capítulo 15, no versículo 15, ele adverte e ele admoesta a igreja de Laodiceia, dizendo: conheço as tuas obras. Com base nesse diagnóstico, dele dizendo: eu conheço as tuas obras, e por base dele conhecer as obras daqueles crentes daquela época, trazendo dentro daquele costume, ele mostra para o povo que ele estava conhecendo as nossas obras, assim como ele conhece a minha, assim como ele conhece a sua, querido. Não importa o que estamos fazendo, aonde nós estivermos, aonde nós estamos, aonde nós estivermos, Deus nos vê e Ele nos conhece, como diz o livro de Provérbios, capítulo 3, e ele diz que Ele tem 4 olhos como chama de fogo, contemplando os bons e os maus. Além de Deus conhecer-nos e saber onde nós estamos, o que estamos pensando, Ele esquadrinha os nossos corações, como diz Jeremias capítulo 17, versículo 9 e o 10, Ele nos conhece. Davi, ele diz no Salmos 139, desculpe, querido, ele diz que Deus nos sonda e nos conhece, e conhece palavras que nem chegou na nossa mente. Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo, querido. Deus não é limitado como eu e como você. Ele é o Deus poderoso. Portanto, por mais conhecedor que sejamos, por mais especialista que você seja, por mais curso que você venha a ter, por mais sabedoria e conhecimento, isso não é nada diante do que Deus é e do que Ele dá para nós. Não é? Nós podemos ainda esperar muito mais de Deus, porque Paulo diz: aqueles que esperam em Cristo somente nessa vida é mais miserável de todos os homens. A nossa vida não se restringe somente em coisas materiais, mas tem que estar pautada e embasada nas Sagradas Escrituras e na nossa vida com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. Veja, então Ele conhece, Ele sabe e Ele nos sonda. E com base nisso Ele dará-nos a recompensa com base nas suas obras. Essa recompensa é galardão. Não é salvação. Cristo Jesus nos salvou, nos comprou lá na cruz do Calvário, quando Ele derramou sua última gota de sangue e disse: Pai, está consumado. Que uma palavra no grego é tetelestai. Pai, estar pago, estar consumido, está comprado e pago. A igreja eu comprei com meu sangue e ela é minha. Nós somos selados por Deus. E se você, meu irmão, minha amiga, meu amigo, fazer parte da salvação, parte da eleição, aonde você estiver, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, Deus vai ao teu encontro e vai trazer você de volta ao lar espiritual, vai trazer você de volta à família de Deus. Você, meu amigo, minha amiga, que nunca teve um encontro com Deus, que não viveu essa experiência, se você fazer parte desse aprisco, como disse o apóstolo João, Deus vai trazer você no tempo e na hora certa, porque ninguém arrebata das mãos de Jesus aquilo que Deus os deu. Amém? Então Ele conhece. Versículo de número 16, ele diz que, versículo de número 16 diz assim: Ele repudiou e repreendeu, dizendo que a vomitaria, porque Cristo ama o pecador, mas aborrece o pecado. O pecado, o Senhor não, diante do pecado, o Senhor não é omisso, nem conivente com os erros do ser humano ou com o erro da sociedade, querido. Errou, Deus mostra o seu erro e corrige nossos erros e as nossas falhas, porque Ele nos ama. Ele gera arrependimento nos nossos corações, trazendo tristeza na nossa alma e levando-nos a uma conduta moral que agrada ao Senhor e que glorifique o seu nome e que traga benefícios para a sociedade, levando a desenvolver e a trabalhar de forma harmônica
harmônica e glorificando ao Pai eterno, querido. Levando-nos à mudança, para que possamos glorificá-lo cada vez mais, querido, através desse conhecimento, através da meditação das Escrituras, conhecemos os nossos erros e nos arrependemos, confessamos e vamos caminhando para um caminho de santidade, para um caminho de uma vida mais íntima com Deus, gerando comunhão, intimidade com Ele, e vamos aqui absorvendo o seu caráter. E todos os atributos de Deus, os salvos, os cristãos, vão aderindo, vão absorvendo, e eles vão se aprimorando, querido. Como posso dar um exemplo aqui, aquele que era perverso, não vai ser mais. Aquele que era brabo, o Deus vai tratá-lo dentro da palavra, vai transformando, vai amansando. O Senhor vai tratando e mudando o seu caráter, de um caráter negativo para um caráter positivo. A personalidade, Deus vai trabalhando com ela. Deus não vai mudar a personalidade, porque personalidade é algo genético, nasceu com você. E isso Deus não muda, Deus controla. Isso aqui Deus aprimora. Isso aqui Deus, Ele vai freando. Mas o teu caráter, Ele transforma, Ele muda. Nós temos sempre aquele exemplo, quando diz assim, fulana tem um mau caráter, ou fulano é de mau caráter. Mas também você pode olhar para o outro lado e dizer assim, fulano tem um bom caráter, fulano é de bom caráter. Ou durante a trajetória você pode até se corromper. E é por isso, os ensinamentos vêm sobre nossas vidas, e as exortações e as advertências vêm sobre mim, e sobre vocês, sobre a sua igreja, para nós não sairmos do caminho, para nós não se desviarmos daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós cremos, querido. Eis aí a razão de levarmos até o fim para herdar a coroa da vida, querido, né? Para sentarmos no trono, querido. Esse que nos dá, querido. Mas levando sempre a viver uma vida de santidade, porque todos os dias a gente cresce, a gente se santifica na presença de Deus, meditando nas Escrituras, e às vezes você pode até começar com apenas um versículo, e você medita no versículo hoje, no versículo amanhã, depois da manhã você já está lendo 2, semana que vem você já está lendo 3 versículos, quando você já está lendo o capítulo inteiro, quando você vê o ano se passou e você já tem meditado na Bíblia toda, e aquela conduta que você tinha errada, não tinha mais, porque Cristo operou. Assim aconteceu com Zaqueu, assim aconteceu com Maria Madalena, e todas as pessoas que seguiram a Cristo Jesus foram transformadas, como nós hoje que aqui estamos cultuando ao Senhor. Não quero dizer que muitos tiveram o mesmo pecado que Zaqueu, tiveram os pecados, erros diferentes, ou outros como Maria Madalena não foram iguais, semelhantes, mas foram erros diferentes, mas estão hoje na presença de Deus, sendo agora, passando por essa experiência gloriosa de estarmos no Senhor. Então, nós temos que estar nos santificando sempre, amados. Veja, o povo estava indiferente quanto às suas atitudes. Sabiam que estavam errando, sabiam que estavam pecando, mas não se arrependiam e continuavam pecando, continuavam falhando. Eis aí a razão de o Senhor dizer que entre as igrejas, entre eles não era nem frio e nem era quente, mas morno. Havia ali duas cidades, entre elas Colosso, uma fornecia águas quentes e a outra águas geladas. E aí quando chegava na cidade, essa água chegava naquela região, chegava morna. E água morna, queridos, só provoca náuseas e sensações de vômitos, botar para fora. E Deus pega essa situação da área da saúde e aplica para a vida espiritual. Ele diz que naquela época aquele povo estava tão indiferente com a sua conduta, irmão, que não havia arrependimento. E é isso que nós temos que combater. A responsabilidade do pastor, a responsabilidade dos pregadores, a responsabilidade da igreja, não está de pregar para o mundo, para a igreja, pregar para que eles deixem de pecar. Porque isso aqui é uma tarefa dificílima e não depende de mim. Mas as nossas obrigações é de pregar a palavra de Deus com o objetivo que eles preguem sem se sentir alegria, que eles pequem sem se sentir alegria. Pecou, sentiu tristeza.
Ao errarmos, temos que cairmos na presença de Deus, em humilhação, em quebrantamento, irmãos. Porque o erro não é produtivo em nada, irmãos. Só provoca tristeza diante de Deus. Aquele que pratica o mal, aquele que engana, aquele que trapaceia, aquele que rouba, aquele que se droga, hein? Aquele que está envolvido na criminalidade, na violência. Qual o benefício que tem se não trazer tragédias? Se não trazer tristeza? Então nós temos que pregar a palavra de Deus para provocar tristeza neles. Nós podemos dizer, olha, você não vai pecar, porque isso aqui é incondicional. Nós podemos dizer, porque nós somos falhos, somos seres terrenos e limitados. Vamos falhar, vamos pecar. Mas o que Deus espera de mim e de você, o que Deus espera de nós, é que nós nos arrependamos, é que nós confessamos a Ele como Senhor e Salvador. Reconhecemos que erramos e que precisamos voltar para o Senhor, querido. Mas aquele povo estava totalmente indiferente. É como você pega seu filho ou alguém que você conhece e você diz, fulano, você sabe que está fazendo a coisa errada? Aí ele diz, eu sei. Você sabe que você pode sofrer consequências? E ele diz, eu sei, mas não muda. O povo estava sendo exortados ao erro, o povo estava sendo advertidos e eles não mudavam. Por isso, a repreensão severa de Deus, querido. E eles precisavam mudar justamente, urgentemente, quanto à prática do pecado, querido. Eles tinham que se arrepender e mudar a sua conduta para reconciliar-se com Deus. No verso 17, ele diz que a igreja estava orgulhosa. Quando ele diz no verso 17, ela estou rico e abastado. Olha que orgulho, olha a soberba, olha a altivez daquele povo que naquela região, naquela época, ele se intitula como uma igreja rica, mas porém aquela riqueza os dominou. Ela estava sendo orgulhosa, soberba. Ela estava se sentindo autossuficiente. Por isso ela continuava pobre. Pobre porque estava com ouro, com dinheiro, mas não a enriquecia. Porque eu digo, a riqueza de Deus se mede primeiro pela espiritualidade. Jesus diz, quanto mais você se torna humilde na presença dEle, quanto mais você depende dEle, mais afortunado você será. Porque você tem Deus na sua vida. Nós vimos tantos bilionários, não há nenhum problema em ser rico. Não há nenhum problema ter dinheiro, porque você dá até emprego. Você abençoa até outras pessoas, mas o problema está quando nós colocamos o nosso coração, quando nós colocamos toda a nossa força, e a ponto de nos orgulharmos. E ele diz, você é pobre, infeliz e miserável. Ele diz, cego, ela não enxergava o seu estado espiritual. Então o Senhor usa o exemplo na área da saúde para ali, que elas tinham vale a pena salientar que ali elas também tinham uma faculdade de medicina. Eles criaram um pó frígio, né, para a cirurgia dos olhos. Era a sua especialização na área da oftalmologia. Mesmo assim, o povo continuava cego. E também eles, com tantas roupas que era produzida pela lã negra, que era comprada, elas continuavam nuas, querido. Continuava despida. Então, Cristo aconselha a igreja a comprar dele aquilo que a renovaria. Comprar dele aquilo que a renovaria, querido. Vestimentas brancas, símbolo de santidade, pureza, querido. As vestimentas que João viu Cristo ali na sua glorificação, vestimentas brancas, ali sim era branco de verdade, deveria santidade e pureza. Realidade ali para as nossas vidas, que Cristo quer para a gente. O que nós vimos hoje no mundo é só ilusão, e nós precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado com o adversário de nossas almas, porque ele é enganador e ele é trapaceiro. E nós temos que vigiar e vivermos em total vigilância, querido. Como? Por intermédio da palavra de Deus. Leitura, meditação, constantemente, e oração. Jesus Cristo, ele venceu também porque estava sempre debaixo do manto da doce oração. Quando Jesus estava
preocupado fisicamente, psicologicamente como homem, ele ia orar. Como alguns temores vinham a Jesus, pegava os discípulos, vamos orar. E Jesus saía distribuindo cada um, fazendo assim a sua missão. No verso 18, o Senhor Jesus Cristo manda eles comprarem ouro, mas agora não ouro normal, mas ouro refinado pelo fogo. Veja, no verso 18, ele diz assim: aconselho-te que de mim compre ouros refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestirem, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para te ungires, para que vocês vejam. Ó, Jesus pegando as coisas naturais daquela região, Jesus pegando as coisas materiais e aplicando para a vida espiritual. Ele diz: aconselho que vocês agora vá buscar de mim, ou compre ouro refinado pelo fogo. Quanto mais você coloca fogo no ouro bruto, ele se torna finíssimo, puro. Por quê? Porque todas as impurezas que está contido ali naquele material, o fogo vai destruindo, e o ouro vai ficando que nem o ouro de ourives, puro. E cada vez mais puro, mais caro. Jesus pega esses elementos e aplica para a vida espiritual. Ele quer dizer, nele não tem nenhuma avaria, nele tudo é perfeito e tudo é santo. E nele sim, seremos ricos. E neles, pela vestidura, seremos agasalhados, aquecidos e puros, santos na sua presença, queridos. Compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que eles, de fato, te enriqueças. Por quê? Por que o ouro, queridos? Por que o ouro, amados? Porque esses materiais, ouro, prata, cobre, era o mais caro e usado daquela época, como nos dias de hoje, querido. Veja, amados. E o próprio Deus mandou Israel, os hebreus, quando saísse da terra do Egito, levassem o ouro, a prata e o bronze com eles, não deixasse nada no Egito. Olha, Êxodo, capítulo 25, versículo 3, Apocalipse, capítulo 13 a 5, o Senhor ordenou eles levarem, aquilo simbolizava riquezas, e eram também consagrados a Deus, e eles viviam para eles. Segundo aqui, espiritualmente falando, esses três materiais, ouro representava, em primeiro lugar, a personalidade de Deus. Segundo, a natureza de Deus. E terceiro, a sua santidade. Prata representa aqui a redenção, a obra de Cristo na cruz do Calvário. Segundo, a prata ainda falando, o resgate da humanidade através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, através da sua morte lá na cruz do Calvário. Terceiro, produzindo ou gerando arrependimento e santidade no povo. Bronze aqui, queridos, representa juízo de Deus, ou balança justa de Deus para medir seu povo, julgar seu povo e o mundo, viu? Trazendo aquele que vai colocar as nossas obras na balança. Juízo aqui é colocar na balança, é julgamento de Deus. Por isso devemos tomar cuidado. Vale mais uma advertência, uma exortação. Devemos tomar cuidado e observar cada nossas ações, cada das nossas atitudes, porque elas pesarão nos dias finais. Deus julgará as nossas obras. Deus nos abençoará sempre, queridos, né? Veja aqui, queridos, também Cristo, através do apóstolo João, busca dele esse ouro puro e sem nenhum tipo de impureza, mas santo, para que de fato eles fossem ricos, vestes brancas para as vestirem, colírio para os olhos, queridos, trazendo ali espiritualidade, visão dentro daquele povo. O povo trabalhava com colírio, mas era cego espiritualmente. Seus olhos não eram abertos para a realidade. Aí o Senhor diz: não hajam
como os cristãos daquela época. Não haja como o povo de Laodiceia, por ter aquele medicamento e eram cegos. Mas peço a vocês que venham a mim e eu vos darei visão. E como cristão, como servos, nós não podemos perder a visão espiritual. Paulo passou por isso. Paulo sentiu isso na sua vida. E ele não quis mais, querido, que foi horrível. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo de número 8, né? Versículo de número 8, ele, quando estava caminhando a Damasco, o Senhor fez cair do cavalo, ele, quando se levantou, perdeu a visão física, não enxergou nada, e o povo conduziu ele à casa do irmão, e lá ele ficou cego por vários dias. No capítulo 9, mas no versículo 12, ele estava orando e jejuando, e ele tem uma visão que um homem entrava em sua casa, ali onde ele estava instalado, hospedado, entrava, colocava as mãos sobre ele, e ele o curaria da sua cegueira. Ali, querido, ele teve visão espiritual restaurada e ele teve a visão física. A partir dali, não parou mais de trabalhar para o Senhor Jesus Cristo, com amor, com prazer, com dedicação, visando o bem-estar do outro irmão. Agora, a batalha dele, a missão dele estava perfeita, querido. Estava fundada, tinha fundamento, porque eles trabalhavam agora para as diretrizes corretas, pregando e falando do Salvador Jesus Cristo. Onde Paulo passava, Paulo falava de Jesus Cristo, e o tema central era a obediência de Cristo, era a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, mostrando que Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador, querido. Atos de número também 9, 17 e 18. E por último, é Deus que nos santifica. É Deus que nos conduzirá à santificação. No verso 19, a repreensão do Senhor é aprovada no seu amor, porque somente o Senhor, Ele diz que ama, por isso disciplina, e só disciplina porque ama aquele. Ele fala, eu repreendo aquele a quem amo, ele tem zelo de fato pelo seu povo, querido. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, Hebreus 12, 6, né? A disciplina é necessária para aqueles que têm amor, querido. A disciplina, ela educa, a disciplina, ela corrige, e a disciplina, ela transforma a mente, o corpo, e nos conduz à prática com o Senhor. Nos leva a atitudes que agradam ao Senhor. Deus estava repreendendo aquele povo porque suas atitudes eram incoerentes à de um cristão. Devemos tomar cuidado nisso aqui, viu? Eu, precisamente, querido. E o Senhor as adverte, as exorta, de uma maneira tão simples, né? Mas ao mesmo tempo tão educada, querido. Veja no verso 20, ele diz que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Como se fosse aqui, querido, uma pessoa batendo na porta, como se fosse uma visita sua, mas aqui era uma visita espiritual dentro desse contexto aqui. Era o Senhor Jesus Cristo batendo na tua porta. Olha quantos sinais o Senhor já te deu. Você que ainda, meu irmão, não se entregou a Jesus, mas que você sente o Espírito Santo trabalhou. Eu entendo, eu compreendo que ainda não chegou o dia, que ainda não chegou a hora. E quando chegar a hora, você vai abrir o seu coração e vai deixar Jesus entrar, fazer morada e transformar a tua vida, querido. Jesus, Ele te chama. O Espírito Santo já está trabalhando na tua alma, no teu espírito. O Senhor está trabalhando. E tudo agora é uma questão de tempo, meu irmão. A você, meu irmão, meu amigo que parou na caminhada. Você que foi desiludido, foi traído, enganado. Mas Cristo nunca nos traiu. E Ele sempre mostra que Ele é a testemunha fiel, que Ele te ama. E que as coisas precisam acontecer na tua vida também para você amadurecer, para você crescer, para você conhecer a Deus mais de perto do que nem Jó. E eu quero te dizer nesse momento, volta para o teu lugar. Volta para Cristo Jesus. Volta para Cristo Jesus. A você, meu irmão, que está dependendo de drogas. Você aí, irmão, que está fumando,
que está dependente do álcool, você que entrou no mundo da criminalidade, você aí que tem um prazer quando pega uma arma na mão, você não é policial, você, querido, não trabalha com diretrizes na lei. Eu quero te dizer, nesse momento, entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus e volta para Ele. Troca essa arma e coloca uma Bíblia na tua mão. Porque Cristo vai fazer isso na tua vida, meu irmão. Cristo vai fazer isso. Volta para Jesus. Ele bate na tua porta. E nesse caso é o teu coração. O visitante aqui que está batendo é Cristo. Essa batida é a palavra, é a pregação do Evangelho na tua alma. Abre, porque Cristo vai entrar e vai fazer morada. E de fato você vai ter paz. Você vai ter comunhão com Ele. E você vai ter intimidade com Ele. E você vai ver que agora de fato você é rico. Você está aquecido. E você deixou de ser aquela pessoa, querido, que se sentia humanamente falando tão rico, tão poderoso, mas à noite você e nós não éramos ninguém, não somos ninguém. Mas quando nós nos entregamos ao Senhor, entregamos a Cristo, humanamente falando, nos sentimos nele protegido, sentimos nele cuidado, sentimos a sua proteção, sentimos nele a sua provisão, porque a paz do mundo, a nossa paz não está relacionada às circunstâncias do mundo, ou aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos nele. Então você sentirá paz e segurança, queridos, né? Então entrega tua vida para Jesus, abrindo esta porta. Veja, aquela igreja dizia que Deus estava com ela, mas Deus estava bem longe, porque as práticas deles estavam diferentes. É como se o povo estivesse cultuando e Deus estivesse do lado de fora da igreja. É como se a população dissesse, Deus está comigo. Mas olha para as práticas, traindo, enganando, adulterando, roubando, matando. E nós falamos, Deus está comigo, mas na prática Deus está dizendo, eu estou bem longe, mas eu quero firmar um pacto com você. Eu quero firmar uma aliança com você. E eu prometo para você que a tua vida vai ser diferente. Eu prometo primeiro riqueza espiritual. Eu prometo primeiro a entrada na eternidade. Eu prometo primeiro isso, porque como já falei, Deus trabalha primeiro nossa vida espiritual, querido. A nossa vida com Ele, querido. E isso é que nós precisamos entender, querido. Veja, o Senhor, quando estabelece essa comunhão com eles, né? Eles vão agora se recuperar e estar bem, assim como nós, quando nós falhamos, quando nós pecamos e confessamos, a nossa comunhão estabelecida, aquela tristeza, aquela dor, desaparece, porque sentimos o perdão de Deus, sentimos a vida com Ele. Portanto, eles precisavam ouvir a palavra de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 17, reconhecer seus pecados, seus erros, era crucial. Se arrependerem, como diz Atos dos Apóstolos 3,19, 2 Crônicas 7,14, 1 João capítulo 1, versículo 19, Provérbio 28, 13, diz o seguinte, quando nós confessamos os nossos pecados de uma forma sincera e verdadeira, Deus nos perdoa. E quando nós, Provérbio diz, deixamos, abandonamos, Deus nos absolve dos nossos pecados e nos perdoa. Deus nos perdoa, querido. E isso que Ele esperava do seu povo naquela época, como Deus espera da gente hoje. Nós não precisamos pecar e esconder, temos que confessar imediatamente. Sendo assim, queridos, eles teriam de volta sua comunhão restaurada para com Deus e para com Cristo. E os que for até o fim, receberá a coroa da vida e reinará com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa promessa que temos nele. Às vezes a gente pode parar na caminhada, veja, é diferente. Parar na fé, abandonar a fé e parar a caminhada. Ele está falando aqui, abandonar a fé. Jesus, aqueles que foram até o fim, é com a fé em Cristo Jesus, como Paulo foi. Paulo passou por naufrágio, luta, perseguição, injúria, entendeu? Apanhou, foi chicoteado, sofreu opressões, foram
encostado na parede para mudar de fé, mas Paulo diz, eu creio em Cristo como Senhor, vou morrer nele, que Ele é o Salvador, Ele é a salvação verdadeira, porque Ele mesmo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro. Não é pastor, não é padre, não é papa, não é ninguém. Jesus Cristo é a salvação, o melhor ainda, o único caminho para a vida eterna, queridos. Ele fala isso. Veja o versículo 21. Jesus Cristo promete que ao vencedor sentará com ele no seu trono, ou seja, reinará com ele nos céus. Nós também somos recriador dessas promessas. A igreja nos dias atuais precisa estar firmes e se posicionar contra o pecado e a moda do mundo. Nós não podemos permitir que o mundanismo, que a moda do mundo entre na igreja, mas é a igreja que deve revolucionar o mundo e não o mundo revolucionar a igreja. A igreja não pode ficar dispersa quanto a isso. Os líderes, os membros têm que se posicionar e pregar e tomar posição da palavra do Senhor e ministrar essa verdade, mas não somente verbal, mas na prática, porque não adianta somente falarmos e não cumprirmos. O Senhor espera que nós pratiquemos estas duas áreas, querido. Pelo menos isso Deus espera de nós, queridos. Veja que versículo 22, a última advertência para o Senhor, ele diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito diz à igreja. Deus está falando para cada um de nós. Nesse momento, cabe a gente ouvi-lo e obedecê-lo. Afinal de contas, querido, todos os dias somos advertidos em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas, em todos os momentos, aonde nós passamos, vivemos sob advertência. Porque nós, como seres humanos, precisamos disso. Relacionado à vida espiritual, nós temos a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, porque ela é a bússola que conduzirá o ser humano, os cristãos, o crente, à vida com Deus e a entrada nos céus. Quando nós estamos saindo dos trilhos como o trem precisa do trilho para caminhar, para andar. Nós cristãos também precisamos de Deus, do Espírito Santo e da ação da sua palavra. Ela é crucial, importantíssima, ela é tudo para a nossa vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Um grande abraço. Vamos orar, encerrando este culto. Deus abençoe a sua vida, querido. Gostaria de agradecer pela sua presença, pelo culto que você cultuou, pelo culto que nós cultuamos ao nosso Deus, pela oportunidade que Ele nos deu, amém? Deus abençoe. Gostaria de lhe pedir aí, esse canal da Igreja Batista Guarapari, como foi falado, compartilhe aí, dê um like e faça um comentário, porque isso será produtivo também para o nosso canal, muito importante, querido. Deus te bendiga, Deus te abençoe, meu irmão, viu? Entrega a tua vida para Jesus, querido, não espera não, meu amado, entrega a tua vida, viu? Jesus, Ele te ama e tem um propósito, e você, meu irmão, se edifique cada vez mais. Oremos. Senhor nosso Deus, bendito e glorioso Pai, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra ministrada nesta noite, Senhor. Não somos nada, Senhor, mas Tu és tudo, Senhor. Somos pequenos e Tu és grande, Senhor. Reconhecemos a Tua santidade e que nós somos pecadores. Pedimos perdão a Ti, Senhor. Perdoa, Senhor, os meus pecados, o pecado da Tua igreja e o pecado do Teu povo, Pai. Desperte, meu Pai, cada uma das igrejas, desperta os ministérios, desperta o mundo, Senhor, para que eles se voltem para Ti, para que eles se arrependam, Senhor, e que tragam práticas que glorifiquem o Teu nome, Senhor. Abençoa a todos que estão nos seus lares, a todos que vão agora ter uma manhã, um domingo abençoado, no seu descanso. Abençoa todos com paz, saúde, proteção e livramento, Deus. Este nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Um grande abraço.